Olá, amigos e amigas do estudo de O Livro dos Espíritos. Nós vamos gravar agora a primeira parte do estudo desse sábado, dia 25 de julho de 2020. Esse estudo normalmente acontece às 14h30 e estamos estudando no Livro dos Espíritos, o livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 7, que é Retorno à Vida Corporal. E dentro do capítulo 7, nós vamos entrar agora no item 5, que é idiotismo e loucura. Então, primeiramente, eu vou explicar um pouquinho as palavras, né? Esses termos hoje são usados com muitas conotações diferentes, então, como xingamento, tal. Mas quando Kardec usou esse termo na pergunta, ele estava se referindo ao sentido técnico do termo, né? Então, se nós procurarmos no dicionário, a primeira definição de idiota vai ser aquele que carece de inteligência, carece de discernimento. Então, é uma patologia, né? Está lá definido como uma patologia. Claro que depois pessoas passaram a usar isso de maneira ofensiva, querendo dizer que pessoas não doentes, né, com essa característica patológica, agiam dessa maneira. Então, isso não é politicamente correto, e não foi assim que Kardec utilizou. A mesma coisa com relação à expressão cretino, que vai aparecer aqui, que também se refere a uma patologia, não é uma doença que gera diminuição na capacidade intelectual, que gera diminuição na capacidade de discernimento. E uma outra palavra, né, que está inclusive no título do item 5, que é loucura, hoje a gente utiliza de maneira até positiva às vezes, né? Fala assim, nossa, mas que, como gíria, né? Que loucura que fez aquele indivíduo, no sentido de que foi uma coisa muito corajosa às vezes, mas também não é assim que Kardec utiliza nas perguntas, no título aqui. Loucura aqui também é uma visão patológica, né, do indivíduo que perdeu a capacidade de raciocínio, de discernimento, ou pelo menos tem ela de maneira muito diminuída, certo? É bom explicar esses termos, né, porque com o passar de 170 anos e aqui no Brasil contemporâneo esses termos ganharam outras conotações, pode passar uma ideia equivocada. A pergunta 371 é a primeira, então, que nós vamos estudar hoje. Do item 5, então, idiotismo e loucura, pergunta 371. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento? Não, né? Os espíritos respondem que não. É uma característica do corpo físico, uma limitação daquele corpo físico, e isso não indica a condição intelectual, a condição evolutiva daquele espírito. Ele está limitado por aquele corpo. Eu conheço uma história que já compartilhei em várias aulas, não sei se com vocês compartilhei. Quando nós visitávamos o Chico Xavier em Uberaba, quando ele estava ainda encarnado, atendendo, né? Nós ouvimos sempre muitas histórias, algumas foram colocadas em livros pelos companheiros que frequentavam lá com mais assiduidade ainda do que a gente. E uma delas é do Tonho. Né? O Tonho é uma história bem conhecida porque alguns companheiros relataram isso. Ele era um rapaz com deficiência mental, né? E morava numa favela lá de Uberaba com o irmão e a cunhada. E os filhos lá, né? Os sobrinhos dele no caso. E ele dava trabalho, né? Dava despesa, era um adulto que não tinha condição de produzir, mas que consumia, não é? E isso fazia com que às vezes tanto o irmão quanto a cunhada o agredissem, às vezes ele chegava machucado lá, pelas péssimas condições financeiras, raramente ele tomava banho, então quando ele chegava lá, às vezes estava cheirando mal, o pessoal se afastava. O Chico sempre muito carinhoso, muito cuidadoso, abraçava o Tonho, né? As pessoas achavam aquilo muito estranho, mas era, né, o nosso querido Chico Xavier, todo o seu
carinho que ele tinha por todos. Bom, certa feita, o Tonho nem sempre aparecia, às vezes dava uma sumida, e uma época o Emmanuel ficou uns dias sem aparecer também para o Chico, né? Sem se comunicar com o Chico. Quando ele apareceu, o Chico cobrou, né? Falou, Emmanuel, sumido, né? Que aconteceu? E o Emmanuel então explicou para o Chico que ele havia ficado muito envolvido com a visita que Jesus fez a Uberaba, porque Jesus ele esteve em Uberaba, então eles prepararam todo o ambiente ali para recepcioná-lo. E o Chico, né, contava que na hora assim estufou um pouco o peito, né? Olha, o Chico com a humildade dele falando que era orgulhoso, né? Falando assim, nossa, se Jesus veio a Uberaba, ele deve ter me visitado, né? Deve ter vindo me ver. E aí o Chico então pergunta para o Emmanuel, né? Emmanuel, e o que Jesus veio fazer em Uberaba? Então Emmanuel fala, lembra do Tonho? Ele desencarnou e Jesus veio recebê-lo pessoalmente. Então veja, um espírito que ninguém imaginava, né? Mas que com certeza tinha méritos, tinha progresso para ter essa recepção no momento do desencarne, né, sendo recepcionado pelo próprio Cristo. Então, a limitação do corpo não diz que espírito que está ali. A gente vai estudar aqui, mas por que um espírito de alta envergadura habitaria um corpo com tantas limitações? Isso está no nosso estudo de hoje. Bom, na pergunta 372, qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Então eu já expliquei as palavras cretinos e idiotas e aqui vou fazer uma referência à palavra desgraçados. Quando algumas pessoas perguntavam para o Chico, mais uma história dele, se tinha que mudar alguma coisa na doutrina, ele falou, olha, alguma coisinha. Por exemplo, a palavra desgraçado não é uma palavra adequada, porque ela pressupõe que aquele indivíduo não tem a graça divina. O que não é verdade, porque todos nós temos a graça divina. Só por existir já temos a graça divina. Então não existem pessoas desgraçadas, né? Ele dava o sentido real à palavra aí. Então essa expressão poderia ser transformada, né, por aqui, por exemplo, ao criar seres com dificuldades, alguma outra palavra que não é desgraçados, porque ela passa uma ideia equivocada. Mas seguramente, dentro ali do momento da codificação, ou pelo menos da forma como foi traduzida, né, ela fazia sentido naquele momento. Então, por que então Deus permite, né, que haja esse tipo de situação? Porque para o espírito é importante, com certeza alguma expiação que ele pediu para passar, né, por aquela situação, e também com certeza é uma prova. Nem toda prova é uma expiação, mas toda expiação é uma prova. Explico. Expiação é aquilo que nós temos que resgatar, pagar, não temos como escapar, né, desse processo expiatório. Então, se lesionamos nosso perispírito, vamos ter algumas deficiências no nosso corpo na próxima encarnação, e isso é expiatório, não tem como escaparmos. E temos que aprender, temos que superar isso sem reclamar. Então é uma prova também, aquela expiação é também uma prova. Agora, no dia a dia, muitas coisas que acontecem conosco são provas, mas não é uma expiação. Por exemplo, nós colocamos à prova todos os dias a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa capacidade de amar, de cuidar, de perdoar. São provas que não são exatamente expiações, tá certo? Então, se o espírito está nessa condição de tamanha limitação, né, pelo corpo ali, é porque ele precisa, né, porque ele provavelmente pediu, ou se não tinha condições de pedir, porque ele precisou. Nem sempre o doente pede o tratamento, né? Alguns doentes voluntariamente buscam ajuda, buscam tratamento, têm consciência de que precisam, mas às vezes precisam ser
levados para o tratamento. É assim também no processo reencarnatório. Alguns de nós um pouco mais conscientes pedimos aquela situação que nos parece, do ponto de vista encarnado, absurdo, né? Imagina, eu vou pedir um corpo limitado mentalmente, mas para aquele espírito ele sabe que vai ser importante. E alguns, mesmo não sabendo que aquilo vai ser importante, como expiação, tem essa situação a vivenciar aí.